Olá, a virtude dessa semana é a virtude da amizade. Coisa super importante para o ser humano. Ter amigos, compartilhar a amizade, compartilhar o amor, expandir a nossa capacidade de fazer o bem. Os amigos são o maior tesouro que a gente pode ter depois da família. Muito importante essa ideia. Então vamos começar primeiro diferenciando o que é um amigo, né? Se às vezes chama um coleguinha de classe, uma criança, fala, meu amigo da escola. A amizade ela começa realmente lá para os 13, 14 anos, quando a pessoa começa a descobrir a própria intimidade. Então, um colega de classe, um colega de trabalho, ele é um colega, ele não é um amigo. O amigo precisa de algumas coisas a mais. E tem uma outra coisa que a gente às vezes confunde com amigo, é aquele amigo, entre aspas, que junta para fazer coisas erradas, né? Eu vou com meu amigo roubar o banco, né? Esse é um cúmplice. O próprio repórter vai falar, o cúmplice do fulano, cúmplice o que é? Uma pessoa que se juntou para fazer um ato ruim, tá? Então, amigos, colegas e cúmplices. Então, quais são as características de um amigo? Podem pensar você, o que é um bom amigo, né? A primeira ideia é ter interesses em comum. Se não tem nenhum interesse em comum, é difícil ter uma convivência, é difícil compartilhar afinidades, é difícil às vezes realizar coisas juntas, né? Então normalmente essa amizade começa com interesses comuns, pode ser no esporte, pode ser no próprio estudo, pode ser com um grupo da família, da igreja, né? Você formar grupos que têm interesses em comum. E uma primeira ideia com relação a isso é ampliar os nossos grupos. Às vezes nosso grupo está fechado. Às vezes nosso grupo de interesse comum é a família. Então ter outros amigos, às vezes começa com a escola, né? Depois um esporte, fazer um esporte, ver nesse grupo de esportes que pessoa que a gente tem mais afinidade, chamar para ir em casa, ir na casa da pessoa, né? E criando situações, nós vamos falar disso daqui a pouco. Uma segunda ideia é a confidência. Você tem que ter também cuidado com a confidência, né? A gente não tem que sair falando de tudo. A gente tem que falar um pouquinho da gente mesmo, para que o outro também possa falar de si. E compartilhar essa intimidade. Por isso que eu falei que isso começa com 12, 13 anos, que é quando a gente começa a descobrir que tem uma certa intimidade. A gente começa a apreciar a nossa vida interior, os nossos valores, etc. Então, a amizade genuína, verdadeira, ela começa por essa idade. Ela vai fortalecendo à medida que a gente vai amadurecendo. Mas a primeira ideia é essa, né? Compartilhar as coisas. Às vezes compartilhar objetos, né? Compartilhar, sei lá, vamos andar de bicicleta, eu te empresto minha bicicleta, depois você me empresta a sua outra coisa. Você vai compartilhando coisas. Confidência, ter um interesse pela pessoa, né? Interesse por conhecer, interesse por dar-se a conhecer, né? Como é que faz isso? Puxando papo, né? O que você faz? O que você gosta? Como é que você passa o seu tempo? Você tem algum hobby? Eu coleciono. Você coleciona isso aqui? Que legal, eu também coleciono isso aqui. Você me mostra a sua coleção? Você gosta de pintar? Você tem algum quadro aí? Posso ir na sua casa ver os quadros? Eu adoro pintura. Então você vai conhecendo, fazendo perguntas e ouvindo com atenção, né? Não é aquela pergunta só para fala e vira as costas, não quer ouvir, né? Beleza. E depois a ideia de ajudar. Está sempre pendente, como você percebe, aquele meu amigo está meio triste, ou está meio fechado, ele está preocupado com alguma coisa, né? Você vai, pergunta, às vezes ele não quer falar, você respeita, mas está disponível. Olha, se você precisar de mim, me fala. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou vendo que você está precisando de uma ajuda. Às vezes essa pessoa é a nossa própria mãe, nosso próprio pai. E a gente não repara. Por quê? Porque a gente fica pensando só em si, né? Esse egoísmo assim, meio natural que todo mundo tem, que não vê os outros. Só vê o próprio umbigo, que a gente fala, né? Muito bem.
Qual que é a base para a gente ir formando amizades e crescendo nesse convívio saudável com as pessoas? A primeira base é essa mesmo, convívio. E para conviver com um amigo precisa de tempo, né? É uma coisa que talvez seja a mercadoria mais cara, mais rara, vamos dizer assim, hoje. Eu não tenho tempo, estou cheio de coisas para fazer. Olha, se você não tiver tempo para um amigo, você deve estar perdendo tempo em outras coisas, talvez importantes. Mas um amigo deveria estar na sua escala de tempo. Encontrar esse amigo, dar um telefonema, marcar de encontrar. Vai exigir um sacrifício? Às vezes vai. Principalmente quando a gente não tem esses vínculos comuns de frequentar a escola junto, de ir para o trabalho junto. Marcar para encontrar um amigo que você não vê há muito tempo, às vezes é difícil. A gente precisa ir atrás. Essa ideia de aprender a conviver, né? E depois as virtudes. Volta a falar das virtudes. As virtudes é um processo de amadurecimento pessoal. Se a gente não luta por adquirir as virtudes, a gente vai ficando cada vez mais, vamos dizer, viciado. Viciado não de vícios ruins, vícios da preguiça, é lógico que são ruins, né? Vício da preguiça, da avareza, da ira, da assídia. A gente vai ficando um ser que não é um ser humano, um ser meio animal. Então, para você exercitar as virtudes, eu coloquei algumas virtudes aqui básicas, né? A compreensão, procurar compreender os outros, você precisa aprender a ouvir. Se você fala junto, se você não pensa no que te falam, se você não se coloca no lugar do outro, você não compreende. A lealdade, tão importante, né? Ser leal às pessoas, defender o amigo, não deixar que falem mal dele por trás, você muito menos fala mal dos outros por trás. Procurar ver o lado bom das pessoas, puxar por esse lado bom, corrigir a sós, tudo isso é lealdade. Pois sinceridade, falar a verdade. O amigo muitas vezes fala, você tá muito chato. Às vezes todo mundo acha você chato, só que o amigo te fala. Às vezes você fica chateado com o amigo, por quê? Porque você não quer ouvir a verdade. Então o amigo é sincero, ele não é grosseiro, mas ele é sincero. Ele te corrige a sós, não te corrige falando por trás. A generosidade, né? Generosidade é essa capacidade de se doar aos outros, de pensar nos outros, de procurar ajudar, de doar tempo, um monte de coisa. E uma outra, assim, importante principalmente na época da adolescência, etc., é o pudor. O pudor é você valorizar a sua intimidade e não dar a sua intimidade a conhecer a qualquer um, né? Sua intimidade familiar, seus sentimentos íntimos, seus pensamentos íntimos. Você não pode sair falando isso para todo mundo. Isso é o pudor. O pudor controla isso, né? Às vezes numa entrevista faz uma pergunta indiscreta e o cara tenta responder. Não, isso não é da sua conta. Isso é meu, isso é da minha intimidade. Você não vai falar? Não vou falar. Né? A gente tem que aprender a se calar nessas horas. A gente não tem que dar resposta para tudo. Então, viver o pudor, isso também ajuda na amizade. Depois, aprender a estar. Né? Uma coisa assim que a gente vê as crianças cada vez mais, vamos dizer, sem limites, né? Aprender a estar é tratar as pessoas com respeito. Aprender a brincar, né? Brincar às vezes é o meu jogo, às vezes é o seu, né? Não é só o meu. Aprender a ganhar e perder. Aprender a cumprimentar as pessoas, a ouvir as pessoas, a se portar em público, né? Gente que não sabe. Eu contei para vocês já, né? No cinema, que é um lugar, teoricamente, onde você vai assistir um filme em silêncio, pega duas pessoas que começam a conversar sem parar do lado. Né? No caso, que é quando aconteceu, eram duas senhoras mais velhas. Eu falei, por favor, a senhora poderia fazer um pouco de silêncio e tal? Os incomodados que se retirem. Tá bom. Eu mudei de lugar com a minha esposa, fui sentar num outro lugar para poder assistir o filme, porque elas não paravam de falar. Então, é não saber se portar nos vários lugares. Tem lugar que te pede silêncio, por exemplo, uma igreja.
Tem lugar que te pede assim, você conversar num tom razoável, porque as pessoas às vezes estão falando também. Tem pessoa que atende o celular e começa a falar alto, como se só tivesse ela, né? Ele pegar e falar mais baixo, pedir para sair, para conversar. São detalhes de convivência, né? Saber estar. Depois, criar situações. Eu falei isso no começo, né? Muitas vezes as situações que a gente tem assim, uma situação meio pobre. Então, vamos ampliar. Vamos fazer um teatro, vamos fazer esporte, vamos entrar para um clube juvenil, né? Aqui na escola tem, aos domingos, um clube de meninos. As meninas, eu não sei onde é que elas se reúnem. Então, vem um monte de crianças da mesma idade para brincar. Os pais vêm junto, os pais formam amizade. Depois eles têm alguma palestra de formação, né? Então, são famílias saudáveis que convivem juntas. É um clube familiar que se chama isso, né? Pode ser um clube juvenil, um clube de crianças pequenas, né? Se chama de clubinho, né? Depois, passeios. Organizar passeios, às vezes chamar os amigos, vão fazer uma excursão, vão viajar, vão acampar, né? Às vezes, conforme a nossa idade, precisa da supervisão de um adulto. Mas é um jeito de conviver de uma maneira mais descontraída, de conversar mais, não é aquela pressão que tem no horário limitado, no recreio de sala de escola, ou do horário de trabalho, né? Às vezes vamos sair para fazer uma caminhada junto, né? Chama um amigo, vai caminhar. Nessa caminhada, além de você fazer o esporte, você pode compartilhar um monte de coisa, conhecer o amigo, aprofundar. Fazer campanhas, também é um jeito de você formar amizade com pessoas generosas, campanhas de agasalho, de alimentos para asilos, etc. Se mobilizar o condomínio lá que você mora. E às vezes você vai conhecer pessoas lá que se mobilizam como você e falam, pô, esse cara é legal, esse cara é preocupado com os outros, é alegre, está passando um monte de problema, está sempre feliz, né? E vai formando amizades. E por último, a ideia de cuidar dos amigos, né? É a mesma coisa que cuidar dos filhos, né? É zelar por eles. Então, cuidar é realmente estar juntos, chamar para vir em casa, ir na casa do outro, né? Visitar, chamar para ficar em casa, combinar atividades. Se a gente não cuida, a tendência natural é que a gente se afaste. Então precisa desse cuidado, né? Fala assim, olha, a pessoa tem uma namorada. Eu gosto tanto da minha namorada. Quando que você vê ela? Uma vez por ano. Pô, então você não gosta tanto dela. Mas é que a gente conversa no WhatsApp, você mora na mesma cidade? Mora. Então, procure ela, converse com ela, né? Isso serve para um amigo, a mesma coisa. Se você quer fomentar essa amizade, converse com ele, dá um telefonema, combina de encontrar, né? Marca depois da escola, vamos combinar fazer isso, vamos tomar um lanche juntos, combina com os pais. Toda vez que você pensa nos outros, você está trabalhando a amizade. E a amizade é a coisa mais assim, como eu falei, o maior tesouro depois da família são os amigos. Tá bom? Então cuidem dos seus amigos, tenham muitos amigos e tenham bons amigos. Bom? Grande desafio. Até a próxima.